Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Operação apura lavagem de dinheiro em salões de beleza no Rio Grande do Norte. Sergipe receberá uma fábrica de medicamentos com investimentos de 350 milhões de reais e 300 empregos diretos. Vereadores de Campina Grande aprovam projeto de lei para aumentar o próprio salário. Bahia registra um aumento de 3,6% no número de famílias com insegurança alimentar leve entre 2018 e 2023. Os detalhes sobre estes principais destaques da região Nordeste a gente conta logo após o intervalo. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. A Operação Greimer, que foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 25, após uma investigação conjunta com a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Norte. A ação mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a abertura de esmalterias no estado. As diligências foram cumpridas nas cidades de Natal, Parnamirim e Areia Branca. Somente entre os anos de 2017 e 2020 foram movimentados mais de 7 milhões de reais nas contas bancárias dos empreendimentos de beleza, cujos valores decorreram de parte das atividades criminosas relacionadas a tráfico de drogas, furto qualificado e sonegação fiscal. As investigações revelaram que o financiamento para a abertura de pelo menos 4 esmalterias nas cidades de Natal, e Parnamirim tem origens ilícitas, vinculadas a explosões de caixas eletrônicos, tráfico de drogas e sonegação fiscal. Essas atividades foram coordenadas por um homem com um extenso histórico que inclui porte ilegal de armas, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e furto qualificado. Atualmente, esse homem está cumprindo pena no sistema prisional no estado. A ex-mulher dele, empresária, que detém a propriedade das esmalterias, é uma influenciadora digital no ramo da beleza. O estado de Sergipe receberá uma fábrica de medicamentos com investimentos de 350 milhões de reais e cerca de 300 empregos diretos. Os detalhes a gente confere agora com Alexandre Filho. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. A Equiplex, indústria do H Egídio Group, anunciou a instalação de uma fábrica de medicamentos em Sergipe, com previsão de investimentos de cerca de 350 milhões de reais. A intenção do grupo em iniciar um processo fabril em solo sergipano mostra o potencial de diversificação da economia do estado para atrair empresas e indústrias dos mais variados setores produtivos. A previsão é que a implantação gere ao estado e aos municípios um incremento à arrecadação anual com ICMS. A expansão da unidade fabril causará ainda um forte impacto econômico com a geração de 300 empregos diretos e 500 indiretos, culminando no aumento de renda per capita local, na contratação de mão de obra especializada no município, no impulsionamento da microeconomia local com maior demanda para áreas de habitação e alimentação, além do incentivo ao empreendedorismo e também a geração de impostos. Volto com você, Alana. O estado da Bahia registrou um aumento de 3,6% no número de famílias com insegurança alimentar leve entre os anos de 2018 e 2023. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o levantamento, a porcentagem representa mais de 47 mil residências que enfrentam o problema. Com um novo dado, mais de 1 milhão de domicílios do estado, isso cerca de 24,3% dos domicílios no estado,
passam pela dificuldade. A problemática afeta mais de 4 milhões de pessoas na Bahia, um total de 26,9% da população. Ainda segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 45,3% das casas baianas sofriam algum grau de insegurança alimentar. Já o número de domicílios com algum grau de insegurança alimentar no estado obteve um aumento de cerca de 0,4%, passando de 2 milhões em 2018 para mais de 2 milhões em 2023. No próximo bloco, vereadores de Campina Grande aprovam projeto de lei para aumentar o próprio salário. O Nordeste News volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. Vereadores de Campina Grande aprovam projeto de lei para aumentar o próprio salário. Cecília Cardoso tem os detalhes. Isso, Alana, o projeto de lei foi aprovado na quarta-feira por maioria e para começar a valer precisa de sanção do prefeito Bruno Cunha Lima. Ainda conforme o projeto, o aumento dos salários é previsto na Constituição Brasileira, que estabelece revisão anual dos valores. O método utilizado como forma de calcular o reajuste foi o do Índice Nacional de Preços do Consumidor, régua que é estabelecida também pela Constituição. Ainda conforme o projeto, o aumento dos salários é previsto na Constituição Brasileira, que estabelece revisão anual dos valores. O método utilizado como forma de calcular o reajuste foi o do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, régua que é estabelecida também pela Constituição. Como justificativa, os autores do projeto utilizaram o aumento da inflação acumulada entre 2018 e 2023, que ficou na casa dos 33%. Alana, volto com você. Uma turista da Bahia de 55 anos procurou a polícia de Alagoas para denunciar que esqueceu a bolsa dentro de um carro de aplicativo e que o motorista utilizou os dados dos cartões para fazer compras em vários estabelecimentos. O caso foi divulgado pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira. A vítima esqueceu a bolsa no último sábado, no final de semana, no dia 20 de abril. Ela estava saindo da Ponta Verde com destino ao hotel onde estava hospedada no bairro de Cruz das Almas. Dentro da bolsa estavam os cartões, documentos pessoais e o aparelho celular da turista. Ao chegar no hotel, ela percebeu que havia esquecido os pertences no carro e que compras já haviam sido feitas em um dos cartões. Um dos itens comprado foi um uísque. Além disso, foram feitas outras aquisições em lojas, em um posto de gasolina e até mesmo em lanchonetes. O prejuízo foi de R$ 1.600. De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi encontrado e relatou que não tinha encontrado a bolsa dentro do veículo e que, inclusive, outras pessoas já haviam passado pelo carro. O homem foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi ouvido e liberado para responder em liberdade. O inquérito foi aberto para investigar o crime. A bolsa, os cartões e os documentos foram devolvidos à vítima e a mercadoria comprada foi apreendida. A seguir, Grande Fortaleza tem 14 açudes com volume 100% da sua capacidade. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. Confira agora as últimas informações. Lei determina que escolas públicas e privadas do Piauí troquem alarmes sonoros por músicas para alunos com TEA.
Grande Fortaleza tem 14 açudes com volume 100% da sua capacidade. Rodoviários do transporte semiurbano entram em greve em São Luís. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já! Estamos de volta. Lei determina que escolas públicas e privadas no estado do Piauí troquem alarmes sonoros por músicas para alunos com TEA. Os detalhes, todos os detalhes a gente confere agora com a Nilza Ramos. Vamos ver. Pois é, Alana, o governador Rafael Fonteles, do PT, sancionou na última terça a Lei número 8.352, que determina a substituição dos sinais sonoros, os alarmes ou campainhas, nas escolas públicas e privadas do estado do Piauí. O objetivo é evitar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, ou transtorno do processamento sensorial, o TPS. A medida já foi adotada em algumas escolas do país, como em Bagé, no Rio Grande do Sul. Lá, escolas privadas e da rede pública estão em processo de mudança há cerca de um mês. Isso garante que os alunos portadores de autismo ou TPS não sejam submetidos a incômodos sensoriais, como também risco de pânico. É com você, Alana. Em alusão ao Dia da Mãe Terra, celebrado mundialmente no início da semana, na segunda-feira, o projeto Se Essa Rua Fosse Minha resgata a importância da preservação ambiental e comemora o plantio de 10 mil mudas de Rhizopora mangli, que é mais conhecido como mangue vermelho, na praia da Barra do Rio, em Extremóis, na Grande Natal. Um outdoor foi instalado no local para eternizar o momento. A iniciativa, que teve início em 2005, é parte de um amplo esforço de recuperação do manguezal local. O projeto é liderado pelo educador ambiental Paulo Gerson, que é professor de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Potiguar e conta com a participação de voluntários da comunidade, entre crianças e adultos, além de estudantes de biologia da instituição. No último sábado, no final de semana, mais de 50 pessoas se reuniram para participar de uma ação que contribuiu significativamente para os esforços da restauração da área. Durante o evento, foram realizadas atividades como o plantio de mudas do mangue vermelho, coleta de lixo, trilhas ecológicas e terrestres e aquáticas. Grande Fortaleza tem 14 açudes com volume 100% da sua capacidade. Alexandre Filho volta trazendo os detalhes. Isso mesmo, Alana. 14 reservatórios na região metropolitana de Fortaleza estão com 100% da sua capacidade. Outros 2 açudes estão com capacidade acima dos 90%. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado. Os 3 açudes principais responsáveis por abastecer Fortaleza, o Gavião, Pacoti e Riachão, estão com 93%, 78% e 77% da capacidade total, respectivamente. O açude pesqueiro, em Capistrano, se encontra com 110,86%. O resultado do bom abastecimento são as chuvas que a região recebeu nos primeiros meses do ano. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aponta que na quadra chuvosa, o balanço de fevereiro mostrou precipitações acima da normalidade, com um desvio positivo de cerca de 90%. Já em março, os acumulados ficaram dentro da média para o Ceará na totalidade, porém, com os melhores resultados observados na região Centro-Norte. Volto com você, Alana. No próximo bloco, rodoviários do transporte semiurbano entram em greve em São Luís. Nordeste News volta em instantes. Até já.
Estamos de volta. Rodoviários do transporte semiurbano entram em greve em São Luís. Elenilza Ramos tem os detalhes. Pois é, Alana, os rodoviários do transporte público semiurbano que atendem os municípios da região metropolitana de São Luís iniciaram uma greve desde as primeiras horas desta quinta-feira na capital. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no estado do Maranhão, Marcelo Brito, um atraso no salário deste mês motivou a paralisação de rodoviários logo no começo do dia. As empresas do transporte semiurbano da Grande São Luís deveriam ter efetuado o pagamento aos trabalhadores desde o dia 20. Por conta da greve, os usuários do transporte coletivo estão sendo obrigados a buscar alternativas para não deixar de cumprir os seus compromissos. A Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o MOB, disse que repassou o valor de pagamentos às empresas de transporte semiurbano no último dia 11 de abril e que é delas a responsabilidade de efetuar o pagamento dos funcionários. É com você, Alana. O estado de Pernambuco tem 1.504 obras inacabadas que estão paralisadas ou com indícios de abandono. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, são 319 contratos do governo do estado e 1.185 municipais feitos por prefeituras que foram deixados de lado pelos gestores. O Recife tem as obras mais caras. O levantamento foi divulgado pelo Tribunal de Contas nesta quinta-feira. O documento, que pode ser acessado no site do tribunal, mostra que atualmente há mais de 5 bilhões em contratos cujas obras foram paralisadas. Desse montante, o Estado e municípios já pagaram mais de 1 bilhão pelas construções que foram abandonadas. Isso corresponde a 31% do total. Os dados são referentes ao ano de 2023. O valor de contratos paralisados é 8% menor que o ano de 2022, quando eram mais de 7 bilhões. Dos 1.504 contratos sem conclusão, cerca de 462 foram declarados oficialmente paralisados pelos próprios gestores responsáveis pelas obras. Outros 1.042 têm sinais de abandono. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte, de futebol aqui no Nordeste News com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Fala, meus amigos, olha, estamos de volta com o nosso Nordeste News e ontem nós tivemos alguns jogos pela Libertadores da América envolvendo os clubes brasileiros. Tivemos o Flamengo ontem perdendo na Bolívia por 2-1. Tem aquela história da altitude, né? Tem a história de faltar o ar para os jogadores, é normal, é comum, tá? Isso aí acontece realmente, né? Para quem não está habituado. Mas o Flamengo, além de ter ido com o seu time reserva, o Flamengo não fez uma boa apresentação. Acabou perdendo por 2-1. Tomou o gol com 1 minuto e meio, empatou aos 5, mas no segundo tempo tomou o gol da vitória, no caso do Bolívar. Mas nada que possa atrapalhar a trajetória da equipe do Flamengo. Tivemos o Botafogo se recuperando. O Botafogo, que havia perdido os 2 primeiros jogos, venceu o terceiro e ontem, fora de casa, venceu por 3-1. Uma vitória importantíssima do Botafogo, porque ele volta para o jogo, ele volta novamente a ter chances de classificação, e isso é muito importante para o Botafogo. Tivemos também o Palmeiras, depois de estar perdendo por 2-0, conseguiu uma virada sensacional e vencer por 3-2. Palmeiras mostrando aí sua força, né? Não tem aqueles jogadores como tem o Flamengo, mas sem dúvida nenhuma tem muita vontade, muita força, né? Tem muito coletivo a equipe palmeirense. Vamos lá. Série D do Campeonato Brasileiro. Largada será neste próximo sábado. Vários jogos no sábado e também no domingo. Série C do Campeonato Brasileiro. Começa amanhã, já sexta-feira. Jogos na sexta, no sábado e também no domingo.
Série B, Série A, o campeonato prossegue normalmente. A notícia do dia aconteceu ontem, no caso, que foi o adiamento do julgamento do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, se a liminar, que ele está no poder através de uma liminar concedida por Gilmar Mendes, se ela seria cassada ou não. O STF se reuniu, mas não julgou o caso, foi adiado ainda uma data a ser anunciada. Enquanto isso, o Edinaldo vai ali se mantendo na corda bamba. Detalhe, quem deve ter ficado muito chateado foram os 23 ratos, né, que recebem muito dinheiro da CBF, porque iriam ganhar muito dinheiro, né, nessa negociação de quem entra, de quem sai da CBF, e com adiamento eles vão ter que esperar um pouquinho mais para poder pegar na bufunfa. Mas é o futebol brasileiro. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até lá. Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Até lá.